E nós detectamos, né, Letícia, há muitos anos aí que nós temos tido casos na esfera do direito de família que perpassam por questões envolvendo violência doméstica, né? Muitas mulheres são violentadas patrimonialmente, psicologicamente, fisicamente. Hoje já é considerado crime a prática de violência psicológica. E justamente ela deixa chegar no último estágio para então nos procurar. Os atos de violência doméstica que constam na Lei Maria da Penha, eles vão ser caracterizados ou ser tipificados para fins de aplicação daquela lei. Mas a Lei Maria da Penha é aplicada em conjunto com o Código Penal. Agressão física, o homem sai de casa, se afasta e aí? Quem é que vai arcar com as contas da casa, justamente? A gente tem que pedir pensão de alimentos imediatamente. Olá a todos! Gravamos um podcast muito legal aqui sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu, Cristiana Gomes Ferreira, aqui do Núcleo de Direito de Família e Sucessões, da Garrasta Azul Advogados, e a minha sócia, doutora Letícia Bittencourt, do Direito Criminal. Ela é a nossa coordenadora aqui do Direito Penal. Então foi um assunto muito legal, foi um podcast, uma conversa muito informal, interessante sobre os tipos de violência contra a mulher, o que fazer, medidas protetivas de urgência, as repercussões nas questões patrimoniais do casal, as repercussões nas questões parentais. Então vem conosco assistir esse podcast, compartilha essa conversa com aqueles que vocês podem ajudar. Vamos esclarecer aí a sociedade sobre a importância do requerimento dessas medidas e da proteção da mulher. Vamos lá! Olá a todos! Eu sou Cristiana Gomes Ferreira, coordenadora e sócia aqui da Garrasta Azul Advogados, no Núcleo de Direito de Família e Sucessões, onde eu atuo aí há 14 anos. E essa aqui é a doutora Letícia Bittencourt, minha sócia e coordenadora, advogada especialista no direito penal. E nós detectamos, né, Letícia, há muitos anos aí que nós temos tido casos na esfera do direito de família que perpassam por questões envolvendo violência doméstica, né? Muitas mulheres são violentadas patrimonialmente, psicologicamente, fisicamente, e nós optamos por uma questão de profundidade, de conhecimento, de expertise do advogado criminalista, encaminhando aqui para o setor da nossa colega, né, doutora Letícia, e nós passamos a fazer um trabalho integrado, um trabalho conjunto, né, coeso, para então nos articulando assim para vencermos, né, em prol da nossa cliente essa situação tão constrangedora e que deve cada vez mais, né, ser extinta das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa sociedade. E é uma caminhada que vem acontecendo desde 2006, lá com a publicação da Lei Maria da Penha, mas ainda estamos muito longe, né, de que todas as mulheres tenham conhecimento jurídico acerca dessa lei, do que pode ser feito, como elas podem se proteger. É crime, não é crime? Então estamos aqui com a doutora Letícia, né, que vai, junto comigo, tratar essas questões aí sob a ótica penal, enquanto eu tratarei das questões sob a ótica do direito de família. Então a gente vai fazer um bate-papo, né, Lê, aqui super descontraído. Vamos esquecer que estamos sendo filmadas, gravadas, para que vocês se sintam aí junto conosco, sentados aqui na mesa. Então peguem um cafezinho, né, uma água, e vamos lá então conversar e debater. Então, pessoal, por que nós escolhemos esse assunto, né? Pela detecção cada vez mais de situações, como eu referi, que vem aí perpassando por direito de família e direito penal. Nas últimas semanas, acho que a gente teve 2 casos, pelo menos, novos, né? Pelo menos. Né? Então, nós estamos criando aqui praticamente uma integração, né, absoluta aí das nossas áreas. E isso tem sido muito, eu não vou dizer legal, né, porque é muito sofrido, é triste, a gente se envolve muito, mas tem sido muito bacana, né, Lê, que a gente tem conseguido trabalhar juntas. E então nós optamos, né, a Lê me convidou pra gente falar um pouquinho sobre isso, eu achei ótimo, porque é o nosso dia a dia, tá muito presente na nossa rotina, na nossa advocacia. E Lê, trazendo aqui um pouquinho, acho que para o pessoal, né, o conhecimento sobre os tipos de violência, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, que muitas mulheres, né, a maioria, eu diria, acreditam que a Lei Maria da Penha, que essas medidas aí que podem ser, então, buscadas e efetivadas,
elas somente podem, assim, ocorrer quando se trata de violência física. Quando elas, né, levaram um pontapé, um empurrão, né, quando elas foram, então, violentadas, até muitas são, inclusive, alvo aí de tentativa de homicídio. Isso é muito comum, né? Então, nós verificamos que o desconhecimento, ele é muito grande no que diz respeito à possibilidade de aplicação da lei, quando há violência psicológica, violência sexual, né, violência moral, violência patrimonial. Então, violência física, eu acho que, né, o pessoal já sabe do que se trata. Sim, claro. Né? A violência psicológica, aquela que causa prejuízo à autoestima da mulher. A mulher todo dia chega em casa e se sente preterida, se sente desconsiderada, não ouvida, se sente muitas vezes, inclusive, ameaçada, humilhada. Até aquelas colocações por parte de determinação, de roupa que tem que sair, de como que deve se comportar, aquele tipo de violência psicológica que fica meio escondido ali na fala do agressor e que vai minando ali o psicológico da vítima. E até sobre essa questão, hoje já é considerado crime a prática de violência psicológica. Então, esse crime entrou em vigor em 2021 e desde lá as delegacias já recebem mulheres e pessoas que estejam sendo violentadas psicologicamente. Então, além de violência doméstica, além de medidas protetivas, isso já é considerado uma conduta criminosa. Uhum. E leia um parênteses aqui, como é que a mulher chega, né, da delegacia e diz que está sendo alvo, vítima de violência psicológica, né? Eu vejo, assim, que, claro, muitos relacionamentos, né, conjugais, e a gente não fala só, né, pessoal, isso é uma questão, só um parênteses aqui pro pessoal, que a gente não tá falando só de relacionamentos conjugais, né, Lê? Namorados, até vizinhos, muitas vezes, né, eu já verifiquei algumas decisões. Que tenha relação íntima de afeto, né? Então, uma mulher que tenha relação íntima de afeto, e isso pode ser caracterizado de formas distintas, né? Desde que seja realmente identificado esse vínculo afetivo. E essa violência psicológica, eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais sobre isso, até porque me ocorreu uma dúvida, né? O relacionamento que tá em crise, né? Todo mundo se sente, né, psicologicamente abalado, mas tem uma diferença, né, talvez tênue, eu não sei, entre essa crise, esses sentimentos aí que permeiam um relacionamento que tá fragilizado, né? Todo mundo se sente nesses contextos um pouco isolado, né? Autoestima pode vir a diminuir. Pô, tô num relacionamento, não tô me sentindo considerada pelo meu parceiro. Mas o que é a violência psicológica? Assim, o que caracteriza essa violência a ponto de a mulher conseguir obter medidas protetivas, né, contra isso? Porque geralmente essa violência psicológica que é praticada pelo agressor contra a mulher, ela vem acompanhada de questões muito, muito pontuais. Então, por exemplo, essas questões relacionadas tu não pode sair assim, tu tem que botar uma roupa mais comprida, tu não pode agir dessa forma quando estiver na frente dos meus amigos. Essas imposições que vão sendo feitas, que vão sendo colocadas, ou aquela famosa frase, né? Tu é louca, tu tá maluca. Aquelas frases que são clássicas de um relacionamento abusivo, e que vão construindo aí essa relação que realmente é abusiva. E os atos, né, de violência psicológica por parte do agressor. Então, não vai ser uma coisa só que vai indicar essa violência psicológica. Vão ser várias coisas, e aí geralmente vem junto uma ameaça, ou xingamentos no sentido de, tu é feia, enfim. Então, é um contexto todo que vai ser analisado e que vai indicar se realmente esses atos, eles são atos de violência psicológica, se eles têm o intuito de atacar o psicológico daquela mulher, de fragilizar aquela mulher, de colocar ela em uma posição inferior dentro do casal, né? Então, isso é bem importante, porque
É uma diferença bem tênue mesmo. É, porque, pelo que eu entendi, então, do que tu falaste, não é um fato isolado, né? Essas práticas, elas devem acontecer continuamente, a ponto de abalar a autoestima da mulher, é isso? Até pode acontecer, em alguns casos, de um ato isolado já caracterizar o crime de a violência psicológica e até o crime de violência psicológica. Mas é um pouco mais raro, porque justamente por conta dessa questão que tu trouxeste. Para fazer essa diferenciação entre o que é uma discussão normal entre o casal, um abalo normal, um desentendimento normal, e aquilo que realmente é aquela conduta que realmente vem pra ferir, pra abalar o psicológico daquela mulher, sabe? É bem por aí, né? Eu imagino que, então, dando um passinho pra trás, concluindo que pode ser um fato isolado que tenha, então, tido condão, né? Tenha gerado essa violência, como pode ser pequenos atos praticados diariamente. Bom, vamos falar sobre isso, então, depois, né? Sobre provas, então, pra gente não perder aqui o fio, né, da meada. A violência sexual, né? Falamos aqui da violência física, psicológica, temos a sexual, que é quando a mulher não deseja ter uma relação sexual, por exemplo, ela é forçada, isso. E isso pode acontecer até nas relações conjugais, né? Então Sim. tem muita mulher que acha que, como o marido e tudo mais, isso não caracterizaria uma violência sexual. Mas não, hoje em dia, até mesmo dentro das relações conjugais, se a mulher ela não deseja praticar o ato e o agressor ele obriga, pode ser considerado sim uma violência sexual. Interessante. Temos a violência moral, né, que é praticada através de calúnia, difamação, quando eu acho que o homem, né, o agressor, ele passa a externalizar essas coisas. Não ficaria no âmbito intrafamiliar, né? Mas sim ele passa a insultar essa mulher perante terceiros, né? Colegas de trabalho dela, né? A gente teve casos, né, Lê, acho que faz um tempo já, mas que o agressor ligava pro ambiente de trabalho e dizia, fulana é uma isso, aquilo outro, então isso acabava sendo algo prejudicial à imagem dela no trabalho, ou até pros filhos, né? Sim. Pros filhos, pros familiares, às vezes até por meio das redes sociais, fazer uma postagem indelicada, difamando ou caluniando aquela mulher. Então, sim, com certeza. E temos a violência patrimonial, né? Que é um tipo de violência que eu acho que passou a se falar sobre isso recentemente, né? Até esse conceito, assim, eu demorei até pra conseguir explicar pros meus clientes, porque realmente é algo que vai depender daquele contexto, né? O que é violência patrimonial? Quando a gente fala em violência patrimonial, a gente entende, primeiro, que é retenção, subtração de bens do parceiro, destruição, pega lá um telefone celular e joga no chão, joga na parede, quando lê alguma mensagem que julga não ser adequada, né, na visão do agressor, por alguma razão, falando com um colega de trabalho, tirando uma dúvida, já proíbe a mulher de falar com qualquer pessoa, e vai lá e destrói o aparelho, né, joga o notebook na parede, ou joga as roupas fora, né, é o que nos vem. Mas mais do que isso, né, são aqueles atos também praticados a satisfazer a necessidade. Sabe, eu tava vendo sobre isso, pega o cartão de crédito da mulher e faz compras, né, vai lá e faz um empréstimo no nome dela, se utiliza de uma procuração, faz ela assinar uma procuração e passa a criar dívidas para aquela mulher. E sabes que até um caso que eu tive, a gente falou em agressão patrimonial, quando o homem estava na posse de todo o patrimônio da mulher, né, do casal, e ele dificultava, fazia com que a ação judicial levasse tempos e a partilha cada vez mais fosse algo muito distante, né, de ocorrer. Isso foi caracterizado um tipo de violência patrimonial. A mulher despojada do seu patrimônio, não podendo utilizar aqueles bens, né? Eu não digo bem imóvel, digo aplicações financeiras, né? Uma casa na praia, digamos. Cartão de crédito. Aplicações, ela não estava né, podendo, então, resgatar a parte dela e viver a vida, né, se utilizar daqueles recursos. Então, isso é um tipo de violência muito comum também. Até uma forma de criar a dependência da mulher, né? Com certeza. De mim, aqui o dinheiro tá comigo, eu vou tirar o teu cartão, se tu quer ir lá registrar ocorrência, se separar, ou seja lá o que estiver ali dentro daquele relacionamento,
tu vais passar por isso. Eu vou tirar o teu cartão, eu vou tirar o valor que tu recebe por mês. Então, Com certeza. são coisas que vão agregando ali dentro do relacionamento e vão caracterizando esses atos. De violência patrimonial. E sabe que dessa linha, né, eu me deparei com uma pesquisa recentíssima que apontou que menos de 24% das mulheres no Brasil conhecem muito a Lei Maria da Penha. Elas dizem ali, olha, conheço, né? Aquelas que conhecem muito, vamos lá, elas são 24%. Né? Olha só a fatiazinha que nós temos no Brasil, né? Esse núcleo escasso na sociedade. A gente verifica que as mulheres muitas vezes até nos procuram, né, Lê, e não tem noção do que é a Lei Maria da Penha. De novo, acham que é só violência física, elas não sabem dos outros tipos de violência. Os homens também não sabem, acham que se não vão bater, não vão empurrar, eles não estão praticando violência, né? Então é muito preocupante, assim, o quanto os brasileiros, as brasileiras, não conhecem a Lei Maria da Penha. Né? Eu não digo a lei, mas assim, o que se pode fazer, né? Então isso é algo alarmante, assim, que nós temos que realmente nos voltar e disseminar essas ideias, propagar esses conceitos, né? Gravar podcasts, como nós estamos fazendo. E outra coisa, só para finalizar essa minha pesquisa que eu apontei, que eu me deparei, que 30% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica. Né? Então, as mulheres, ao longo da sua vida, imagina, 30% reconhece que já sofreu. Imagina quantas dizem que não e já sofreram. Então, eu vou te dizer assim, não sei se tu concordas comigo, mas é muito difícil uma mulher viver a vida sem ter sofrido algum tipo de violência. Né? No namoro, no noivado, no casamento, né? Mas pensa assim, em namoros lá de adolescentes, né? Ali com 20 e poucos anos, aquela situação lá da jovem que não consegue sair daquele relacionamento e o abalo, a autoestima dela vai se projetar por toda a vida. Ela pode até finalizar aquele relacionamento, ela vai estar sofrendo ainda as consequências. Isso né? é enraizado na nossa cultura, porque, como tu trouxeste, na adolescência isso já acontece. Então, não é algo que aparece nos homens adultos ou nos agressores adultos. Não. É algo que já tá tão enraizado na cultura da sociedade que os adolescentes... Acontece com o adolescente, acontece no momento intermediário da vida, acontece no estágio mais avançado da vida. Não existe uma idade para que essas relações sofram esse tipo de violência doméstica e etc. Isso acontece em todos os estágios. Imagina até pensando em idosos, né? Sim. Idosos que moram juntos, precisam um do outro, e o homem passa, você não faz nada direito, né? Você não consegue cuidar de mim, tem sempre que chamar alguém. Eu já tive uma situação assim que eu me confrontei que a mulher, a idosa, ela entrou em surto, né, psicológico, por se voltar, cuidar tanto daquele marido, e o marido ali, ele nunca foi assim ao longo da vida, mas ali entrou também num giro psicológico que ele agredia ela psicologicamente todos os dias. Você é feia, você tá velha, você não consegue me ajudar, né? Então, imagina, de novo, assim, pra concluir, isso pode acontecer em todas as idades, né? E Lê, falando um pouquinho, assim, sobre o perfil do agressor e o perfil da vítima, que eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? O que tu tens, assim, na tua advocacia, o que tu verificas, assim, no perfil das tuas clientes, das nossas clientes, elas têm um padrão de funcionamento e o agressor também, como é que ele funciona? A vítima, ela geralmente chega bem abalada com a situação, e aí até já vou enganchar aqui uma outra questão, que é esse ciclo que a vítima passa a sofrer de violência doméstica. Então ela vem, ela traz algumas questões, aí daqui a pouco ela para encerra o contato conosco, daí daqui a um tempo ela volta de novo com uma outra situação que aconteceu. Então às vezes começa com uma violência psicológica, daí tem alguma questão patrimonial ali que começa a acontecer. Ele não tá deixando eu utilizar o cartão de crédito, ou alguma outra coisa nesse sentido. E aí
o último estágio, digamos assim, é quando vem a violência física. Então, a gente até costuma dizer que quando a vítima ela vem e ela tá apresentando uma situação de violência física, é porque ela já sofreu o restante. Já teve a violência psicológica, já teve a violência moral, já teve algum tipo de violência patrimonial. E esse é como se fosse o último estágio ali da violência. Então a vítima ela chega de uma forma muito debilitada, com receio de fazer a denúncia e não ser ouvida, ou às vezes envolve filhos, então ela tem receio de fazer a denúncia e os filhos se voltarem contra ela, ou de daqui a pouco esse agressor ser preso, e isso gerar transtornos ainda maiores ali para a família. Então a vítima ela chega em situação de total vulnerabilidade, porque ela foi violentada, ela tá procurando os direitos dela e ela ainda tá se sentindo culpada por estar buscando esses direitos e com medo do que vai acontecer. Depois, né? Vai que a medida não funcione, que ele não queira sair de casa, por exemplo. Exatamente. Eu percebo isso. É como tu falaste, assim, muitas vezes a cliente nos procura, mas, ok, uma violência moral, né? Vou me tratar, vou na psicóloga, depois eu volto, muito obrigada pelos esclarecimentos. E bem isso, né, Lê? Quando ela chega aqui, olha, levei um empurrão, tô com hematoma, ele deu um soco no meu rosto. Daí que ela justamente ela deixa chegar no último estágio para então nos procurar. Então isso é muito importante que a gente falou, né, nessa linha. Que a mulher, quando iniciar ali aquele processo de violência psicológica, sexual, ela já deixa eu tomar minhas medidas em prol da minha saúde, né? E afinal, a Lei Maria da Penha, né? O que é, assim, Lei Maria da Penha, eu vou te denunciar, Maria da Penha, o que é a Lei Maria da Penha, né? Assim, o conhecimento que eu tenho é que ela foi publicada, então, em 2006, aqui no Brasil, né? Uma lei brasileira, em virtude de uma situação que foi de comoção nacional na época que uma farmacêutica cearense ela levou um tiro de espingarda do marido, isso foi em 1983, né? 41 anos, ela ficou paraplégica. E essa mulher, ela foi tão corajosa, ela foi atrás de todas as instituições protetivas, né, brasileiras e internacionais, até que isso chegou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil foi condenado por negligência e omissão, porque nada fazia, não havia nada em lei que protegesse as mulheres contra a violência doméstica, né? Essa é a história da lei. Então, assim, eu queria te ouvir um pouquinho o que é a lei. Ela vai fazer 20 anos, né, em breve. O que é essa lei? Como é que ela deve ser utilizada? Como é que esse requerimento? A mulher vai lá, invoca a lei lá na delegacia, ela diz que quer a aplicação da lei, a validade das medidas. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre como aplicar a Lei Maria da Penha, né? E só nesse aspecto aqui eu pondero também que esse caso já é um exemplo do que a gente falou. Então, ela já vinha sofrendo outros tipos de violência, ela já vinha sofrendo outras coisas dentro de casa, até que gerou essa situação que causou uma grande comoção e que foi o que resultou aí na Lei Maria da Penha. Então, isso já é um grande exemplo do que a gente estava comentando antes. A Lei Maria da Penha, então, ela surgiu em razão dessa condenação que o Brasil teve na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e ela veio para definir, de uma vez por todas, quais atos, o que se caracterizaria ali uma prática de violência doméstica. Então, muitas pessoas confundem a Lei Maria da Penha e os atos de violência doméstica com as condutas criminais que constam lá no Código Penal. Então, a Lei Maria da Penha, ela é aplicada em conjunto com os crimes. Então, primeiro, quando a lei foi promulgada, já existia a indicação de que a violência psicológica era um tipo de violência doméstica. Mesmo que naquela época isso ainda não fosse caracterizado como uma conduta criminosa. Mas já era um ato de violência doméstica que estaria sujeito ali às determinações da Lei Maria da Penha, né? Então, isso é uma coisa que... Então, a gente pode dizer que esses atos de violência, eles são crime.
Eles são caracterizados, tipificados como crimes? Os atos de violência doméstica que constam na Lei Maria da Penha, eles vão ser caracterizados ou ser tipificados para fins de aplicação daquela lei. Mas a Lei Maria da Penha é aplicada em conjunto com o Código Penal. Então, por exemplo, se há a prática de uma lesão corporal, isso caracteriza uma violência física, logo está sujeito à Lei Maria da Penha, vão se aplicar os dispositivos, por exemplo, de medidas protetivas, que depois a gente vai falar um pouco. Que é o afastamento do agressor. Isso. Que é isso que as mulheres buscam, né? Fazendo um parênteses. A Lei Maria da Penha, eu vou lá, eu quero que ele saia de casa, eu preciso de uma medida que me proteja, né? E o crime seria, então, uma segunda etapa. Isso, exatamente. E outros dispositivos da Lei Maria da Penha também recrudescem os dispositivos penais. Então, por exemplo, em casos de Lei Maria da Penha, o juiz ele não pode substituir as penas privativas de liberdade por restritiva de direitos. Como em outros casos de lesão corporal e etc., isso pode acontecer. Quando se trata de situação envolvendo a Lei Maria da Penha, isso não vai acontecer. Então, tem uma série de medidas do Código Penal e que beneficiam o réu, que a Lei Maria da Penha veda que sejam aplicados nesses casos que envolvam violência doméstica, que envolvam ali a própria Lei Maria da Penha. Legal. E a mulher, ela pode fazer uma denúncia lá na delegacia, né? Fazer um requerimento de afastamento e dizer, não, Letícia, mas eu não quero que ele seja punido, eu não quero que ele seja preso. Eu só quero que ele saia de casa porque ele me deu um soco, ele me empurrou, É possível? Não, tá. Em relação a situações, por exemplo, de violência psicológica ou um tipo de ameaça, até é possível, porque são crimes que dependem do consentimento da vítima para serem seguidos. Então, o Ministério Público só pode levar adiante o crime de ameaça, por exemplo, de violência, algum tipo de violência psicológica ali também se enquadraria, se a vítima disser que quer que esse procedimento vá adiante. Mas, por exemplo, nos casos de lesão corporal, de violência sexual e etc., nesses casos não, porque é o Ministério Público que determina se a ação ela vai ser movida contra aquele agressor ou não. Então a vítima ela não tem o direito de escolher ali em relação... Então ela tem que tomar uma decisão, é difícil, né? Olha, eu vou lá, vou ter a medida protetiva, mas eu sei que esse meu ex-marido, né, meu marido, ele vai sofrer punições na esfera criminal, penal. E ele pode ser preso? Essa é uma dúvida das mulheres. Não quero que ele seja preso, mas eu quero que ele seja punido. Elas têm... Porque, pelo que eu entendi, então, elas não vão ter escolha, né? Elas chegam lá, olha, automaticamente ele vai ser... vai sofrer, né, uma ação penal. E ela pode dizer, não, mas eu não quero que ele seja preso, né? De novo, assim, eu quero que ele... Desculpa o meu francês, eu quero que ele se rale, mas eu não quero que ele vá preso porque eu tenho uma filha, se a filha souber que ele foi preso por minha causa. A gente teve um caso assim, né? É possível isso? A gente teve um caso assim, que inclusive a filha estava acompanhando a cliente no momento do registro de ocorrência, nós estávamos conversando com o cliente, e ela foi vítima de lesão corporal, mas era uma lesão corporal leve, não encerrou ali, ela resolveu procurar a delegacia em razão da prática em razão de ter sofrido ali uma violência física por uma lesão corporal leve. E ela chegou na delegacia, começou a fazer o registro de ocorrência, e aí daqui a pouco ela teve essa dúvida, mas ele pode ser preso, que ela tinha receio justamente por causa das filhas. E aí a gente explicou que, olha, em razão da conduta não ser uma conduta tão grave como poderia ter sido e como seria caso ela não tivesse encerrado ali aquele ciclo, provavelmente ele não vai ser preso. Então a gente explicou pra ela isso, explicou que a pena é uma pena muito pequena pra gerar uma consequência grave como a prisão, e que ela poderia ponderar a respeito disso, que talvez poderia acontecer, mas provavelmente ele não seria preso. E aí eu recordo até que ela olhou pra filha dela
e quis que a filha trouxesse alguma palavra, alguma afirmação e etc. E a própria filha dela já disse, olha, isso não sou eu quem vai decidir, isso é uma decisão tua. Legal. Eu não vou me envolver o que tu decidir pra mim. Legal, tipo, a relação de vocês não diz respeito à minha relação com o meu pai. Exato. É difícil. Isso é uma maturidade que a gente não vê, assim, não é Não. comum de se ver entre as Não. famílias. Não. Mas foi algo que ali foi bem importante para a cliente tomar de decisão de não, eu realmente vou denunciar, isso vai ser levado adiante, eu não tenho controle se vai ser preso ou não, provavelmente não, mas vai ser, vou levar adiante. E assim, como é que é esse requerimento? Qual a validade das medidas, né? Pelo que pela nossa prática aqui, tu sempre acompanhas, né, essa vítima. Então ela já chega na delegacia, claro, às vezes ela chega aqui já com a medida, né? E muitas vezes ela chega aqui totalmente vulnerável e ela pede, eu queria, né, saber o que eu faço. E tu, né, Letícia, super sensível, habilidosa, acompanha essa vítima na delegacia, né? E por que tu acompanha? Como é que é feito esse requerimento? É importante que o advogado esteja junto fazendo o requerimento? E a validade dessas medidas, né? Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, assim. A gente faz esse acompanhamento, principalmente para garantir que a vítima ela vai entender tudo que ela está, tudo que ela está levando a conhecimento do judiciário, do poder público, da delegacia de polícia. Então ela comparece na delegacia e ela precisa preencher um formulário com várias páginas, com várias informações. É um questionário bem específico, assim, onde ela vai trazer várias informações relacionadas à vida do casal ou da sua íntima relação de afeto com aquele agressor. Vai falar se ele tem arma de fogo, vai falar se já ocorreram outras agressões anteriormente. E tudo isso vai servir para que o juiz ele avalie se é necessário ou não a concessão de medidas protetivas. Hoje isso está muito mais disseminado e a gente vem percebendo que os juízes realmente eles costumam deferir as medidas protetivas, então eles impõem as medidas protetivas quando requeridas pela vítima. Sem grande perquirição. Sem grande perquirição, sem uma grande análise sobre os fatos, se aconteceu ou não. Olha que legal, as mulheres não têm que ter tanto medo, porque as medidas vão ser deferidas, esse homem vai sair de casa, né? Olha a coragem que elas têm que ter, né, para tomar essa decisão, mas depois o direito vai se encarregar de protegê-las. Exatamente, é o que a gente tem visto, e é um procedimento muito rápido, né? Então, geralmente em 48 horas a gente já tem uma decisão de medidas protetivas. Às vezes até antes. E aí a vítima até recebe por meio de WhatsApp a informação das medidas protetivas. Então é super rápido. Não envolve um trâmite muito grande de ter que ir no fórum. Eu vejo assim, minhas clientes falam, doutora, mas eu tenho medo de fazer isso. Daí ele não vai sair de casa, ele vai receber, ele vai ficar louco com a medida. Não vai sair de casa. Né? Tem um oficial que vai junto. Como é que funciona assim? Pra ele não ter escolha. Tem até a polícia militar pode acompanhar a diligência e fazer a retirada de casa. Isso é bem comum de acontecer. A mulher tem que pedir isso. Acontecer. Ela pede, mas se o juiz identifica que o agressor tem que sair de casa, ele mesmo já se encarrega de adotar essas medidas e muitas vezes já determina que o acompanhamento que o acompanhamento seja feito por meio de policiais militares e tudo mais para fazer esse. Sim, porque imagina, né? A pessoa tá ali com medo e o marido recebe dentro de casa um WhatsApp e vai muitas vezes tentar matar a mulher. Legal saber, então, que vai alguém acompanhar. E, bom, então o requerimento é feito através ali da delegacia, a validade da medida é 180 dias, 90 dias? Depende. Os juízes, não existe hoje um prazo determinado, nem por lei, nem por precedentes, etc. Depende muito. Em regra, a gente vê o deferimento de 90 dias ou 180 dias, e aí depois prorrogável, caso a mulher ainda se sinta amedrontada, caso tenha acontecido algum novo ato, ou se daqui a pouco o agressor descumpriu as medidas protetivas, que daí o juiz também vai poder impor uma prisão preventiva, medidas mais sérias, né, se houver esse descumprimento. Mas ela pode ser prorrogada depois, tá? Então, isso... Legal. Isso vai fazer parte. E eu vejo assim, né, muito que... O que acontece? Pegando assim um gancho. A mulher tem filhos menores. Como é que isso vai acontecer?
né? Ela tem... vai acontecer essa medida protetiva, só que vão ter que falar também sobre a guarda dos filhos, sobre pensão de alimento, porque, pô, o agressor sai de casa, mas ele tem que pagar as contas da casa, né? Então, o que a gente geralmente faz, né, Lê? A gente ingressa com uma ação judicial, uma questão, né, a gente tenta separar em duas caixas, né? Uma delas vai ser, então, manejada por ti, né, pelo advogado criminalista, que vai cuidar, então, dessas questões relativas à medida protetiva, e nós, na área de família, então, nos encarregamos de entrar com essa ação, pedindo partilha de bens, pedindo guarda, pensão de alimentos imediata para essa mulher, caso ela precise, para os filhos. Então, esse é um receio também. Pô, ele vai sair de casa, mas e as contas? Né? Quem é que vai pagar? A luz vai ser cortada? O que a gente faz? Então, temos essa possibilidade, né? E, assim, uma lei que foi promulgada ali em 2023, tá? Ela gerou muita repercussão, né, na mídia e no judiciário, que ela mudou ali o Código Civil, alterou o Código Civil dizendo que a guarda compartilhada é a regra, isso já é vigente há muitos anos, né? Porém, se houver riscos de violência doméstica, se apurar ali que tem indícios de que esse homem está violentando essa mulher, a guarda compartilhada, então, não vai ser deferida, né? Mas o compartilhamento, né, isso é uma questão assim curiosa, porque o compartilhamento, ele não é a mulher fica um período, o homem fica outro, né? A criança vai morar com a mãe, vai ter uma base de residência, e esse pai vai exercer o convívio, né? É uma relação assim que ela não tem nada a ver, ela não diz respeito à relação entre vítima e agressor, mas entre agressor e os filhos. E não necessariamente esse agressor, a gente fala agressor, né? Esse praticante de violência psicológica, moral também, ele é um mau pai, né? Isso é muito comum, ele é um péssimo marido, um péssimo namorado, mas ele é um ótimo pai. É curioso isso, tá? Então, o que a gente tenta, assim, até porque muitos agressores, entre aspas, também nos procuram dizendo, sim, eu errei, eu fiz essa atrocidade, mas eu nunca faria isso com meus filhos, e realmente nunca fez, né? O que a gente tenta separar aqui, né? Análise das questões parentais das questões conjugais, né? Porque os filhos não podem sofrer com isso, né? Por mais que o pai tenha tomado esses horrores, né, de medidas, de práticas, essas crianças não têm nada a ver com isso. Então, a guarda não sendo compartilhada, isso vai gerar prejuízos para essas crianças. E será que isso é justo ou não, né? É uma reflexão que fica, assim, eu não tenho uma posição muito sedimentada sobre isso, porque eu acho que depende muito do caso, né? Tem casos que, pô, a violência doméstica, ela foi... aconteceu, grave, mas não foi algo físico, né? Não foi uma violência física, ela foi uma violência psicológica. Entre os dois. Entre os dois, né? Ela também agrediu ele psicologicamente às vezes, mas a lei protege as mulheres, né? Então não vejo, nestes casos, neste contexto que eu tô trazendo aqui, esse entendimento dessa lei de 2023, 14.713, como plausível, né? Então, esse risco, né, assim, a guarda compartilhada não ser deferida quando se verifica que há riscos de violência doméstica, que houve violência doméstica, ela tem que ser aplicada com muito cuidado, muita parcimônia, né, analisada. Porque isso não pode ser regra, gente. Daí, automaticamente, a mulher vai ser protegida e os filhos também serão protegidos, entre aspas, mas protegidos do quê se naquela relação eles não são violentados? Sim. Em muitos casos eles são, né? Não quero... Nestes casos eu entendo, se os pais não têm a mínima condição de compartilhar a rotina das crianças, se esses filhos, né, não têm como estar com este pai, porque ele realmente está colocando em risco a própria saúde deles, bom, daí a guarda compartilhada não pode acontecer, né? E o compartilhamento, de novo, ele não é o compartilhamento da custódia, a criança fica lá, a criança fica aqui. É o compartilhamento da rotina, das decisões médicas, das decisões escolares. Então, esse pai não pode ser privado disso também, né? Porque ele vai acabar se afastando dos filhos e os filhos vão sofrer um prejuízo enorme. E até, assim, isso é uma questão bem polêmica, porque isso também não pode ser uma abertura de portas para daqui a pouco se aferir vantagem em ações de guarda e se utilizar da Lei Maria da Penha e até banalizar as medidas protetivas e a Lei Maria da Penha, utilizando dessa
possibilidade de fazer um registro de ocorrência. No sentido, eu não quero a guarda compartilhada. Então eu vou lá pedir uma medida protetiva e a guarda vai ser unilateral. Exato. Legal, isso é bem importante, né? E quando isso envolve, né, filho menor, como as decisões penais influenciam as questões de direito de família, né? Isso é algo assim que a gente vem se confrontando bastante, né? Como acho que a gente já trouxe um pouquinho disso, né? Que são duas questões bem separadas, as questões penais das questões de família. E como uma influencia na outra, né? É diretamente, não tem como a gente trabalhar separadamente nisso, né? Porque, imagina, agressão física, o homem sai de casa, se afasta e aí? Quem é que vai arcar com as contas da casa, justamente? A gente tem que pedir pensão de alimentos imediatamente, né? E outras questões, né, relativas aos filhos, como a gente está dizendo, que isso não impacte na questão da guarda, na questão do convívio. Então a gente tem que ter muito cuidado para ver como aquilo vai repercutir nas questões parentais e conjugais. E até quando, por exemplo, quando vem uma medida de afastamento do agressor à vítima, tá? Mas eles têm um filho menor comum. E o juiz, ele não determina que haja o afastamento do filho menor comum. Isso ainda é muito delicado. Porque a gente tem que organizar como que vai funcionar essa rotina. Ou se o pai, né, não pode se aproximar da vítima, como que o filho vai chegar até o pai? Sim. E depois como que o pai vai devolver o filho pra vítima? Então, Sim. são várias coisas que daí acabam envolvendo. Algumas combinações, né? A gente teve um caso agora bem interessante também, que esse pai, ele tinha que deixar o filho na entrada, lá na portaria mais distante do prédio, né? Que tinha ali a portaria do condomínio, e então ele tinha que deixar ali. Alguém tinha que ir lá buscar a criança, e quem fazia isso era a avó materna. Então, imagina, na hora que ele buscava o filho, tinha que ter alguém ajudando essa mãe, porque essa mãe não podia buscar a criança, ela tinha que se aproximar, ela não podia se aproximar. E teve até um momento em que ele viu essa mãe chegando, ele saiu de carro, né? Porque ele não quer depois não quer sofrer consequências e desatender a lei, a medida protetiva, ele não quer infringir aquela lei. Né? Nesse caso até não foi agressão física, foi agressão psicológica, até a gente não... Na realidade não foi, né, Lê? Não, ali essa lei foi mal aplicada, essa medida protetiva não deveria ter sido proferida, mas enfim... E ele chegou no prédio, viu que quem estava se aproximando para pegar a criança era a mãe, ele saiu correndo, né? E aí, mas se a mulher começa a se aproximar, o cara não quer e a mulher começa a vir. Não, porque eu vou subir aí, eu vou deixar a criança. A gente tem que recomendar, né, que esse homem, esse suposto agressor, não permita que isso aconteça. E ali, nesse caso, até a gente conseguiu a flexibilização das medidas protetivas, porque era inviável essa situação toda. A criança era muito pequena também para fazer esses trajetos, até um pouco do trajeto sozinha, a criança era muito pequena. Claro. E aí, naquele caso ali, até foi flexibilizada. É que ele poderia se aproximar da vítima tão somente quando fosse uma situação de convívio para entregar a criança. E quando a gente fala das questões patrimoniais, né? Há medidas de proteção patrimonial para a vítima... se há distinção, a divisão de bens, por exemplo, o regime é a separação total e ela foi agredida. Isso vai repercutir, ela vai ter algum direito patrimonial a mais? Não, né? Isso é um assunto que as pessoas têm dúvidas. Mas eu fui agredida, não é justo eu sair com uma mão na frente e outra atrás, como dizem. Bom, mas o regime foi da separação total. Né? Então, de novo, as questões patrimoniais, as questões de família, assim como as questões parentais, elas são analisadas sob outro prisma. Né? Isso, infelizmente ou felizmente, não vai repercutir na divisão dos bens, mas uma proteção patrimonial. Quem vai ficar no imóvel vai ser essa mulher, sobretudo se ela é hipossuficiente, né? Então, quando a gente fala em patrimônio, a gente está dizendo também em pensão de alimentos, talvez, né? Em ela conseguir ali obter algum recurso, ficar nesse imóvel, ter as despesas do imóvel paga pelo ex-marido, ainda que ela não tenha direito sobre esse imóvel. Sim. E até existem algumas medidas ali de urgência, mas que não são medidas que vão daqui a pouco permanecer ao longo do tempo. Como, por exemplo, a determinação de proibição de que sejam feitos contratos de venda, de locação dos imóveis, enquanto estiver vigente aquelas medidas protetivas e enquanto ainda estiver em tramitação, ou quando ainda nem... em casos que ainda nem começou
a ação de separação e de partilha de bens, né? Então, o juiz ele pode proibir temporariamente de que sejam vendidos imóveis, que sejam alugados imóveis, etc., para proteger aquela vítima de que aquele patrimônio, de que aquele marido ele não vai se desfazer do patrimônio. Então, que aquilo tá assegurado. E até quando por exemplo, a gente tinha falado aqui, quando o agressor ele quebra um computador, ele quebra um celular, às vezes ele inviabiliza o contato daquela vítima com a sua família, com as pessoas próximas. A gente tem um caso aqui de uma agressão a uma menina que era super jovem e reside aqui em Porto Alegre para fazer faculdade. E o agressor quebrou o telefone dela e viabilizou totalmente o contato dela com os pais que moram em outro estado. Nossa. Então, nesses casos, é possível até o juiz aplicar a prestação de um calção provisório. Então, onde ele faz o pagamento do valor referente àquele bem, para que a vítima possa se adquirir um novo telefone. Sim, por poder exemplo. se comunicar. E aí depois, no final, é que vai decidir se realmente aquilo era devido, se não era, e etc. Então, existem Medidas patrimoniais. Legal, não sabia disso. E, assim, né, é um tema que a gente tem, infelizmente, assim, eu não vou dizer todos os anos, né, todos os meses, não, é algo assim, é comum, né, nós já tivemos, digo assim, não é algo de todo rotineiro, né, não, de novo, não é assim uma situação que aparece com tanta frequência para nós. Quando vem é delicado. Quando vem é muito delicado. A gente teve um caso aqui há 2 anos atrás e agora estamos com outro caso envolvendo o quê? A falsa denúncia de violência doméstica, né? A falsa denúncia também de violência contra a criança, né? Que isso acaba repercutindo também ali na questão, né? Ou isso é muito comum, violência doméstica contra a mulher e contra o filho. Isso, e aí tem a lei Borel, que é bem semelhante à lei Maria da Penha, com as medidas protetivas e tudo mais, né? Então, se conecta muito ali. Isso assim, essa falsa denúncia de abuso sexual, por exemplo, uma falsa denúncia de tentativa de homicídio, né? Então, são questões muito graves que surgem que a gente realmente fica... Como provar isso? Né? Tem que ser feita a perícia para ver se a mulher realmente está falando ou faltando com a verdade quanto a esse abuso sexual que ela tenha sofrido, esse estupro, às vezes tem uma falsa denúncia. Então, isso é algo muito preocupante. Eu acho que esse é o ápice, assim, da violência doméstica, né? Quando existe uma falsa denúncia, e não digo assim, falsa denúncia de... Também digo física, moral, verbal, mas assim, há situações muito, muito graves, assim, falsas denúncias realmente de situações que nem próximo disso aconteceram, né? Como crimes hediondos, né? Tentativa de homicídio, ou então abuso sexual, como eu falei. Então, como é que funciona isso, né? Queria entender um pouquinho, porque daí eu acho que a questão, ela complica um pouco mais, né? Em termos de provas, como esse agressor não ser punido, não ser criminalizado. E, geralmente, o que a gente acompanha e o que a gente recebe é ações de guarda tramitando, ações de separação tramitando, ações de partilha de bens tramitando. E nesse trâmite da ação vem um registro de falso abuso. De falso abuso. Contra a criança. E isso desestrutura tudo. Desestrutura a família, desestrutura aquilo que já vinha sendo decidido nas ações de guarda. Às vezes vocês já têm acordos bem definidos, a partilha correta, a separação encaminhada, e aí vem uma denúncia dessa. E o pai tem que se afastar, né? A gente tá falando de violência doméstica contra a mulher, mas também contra os filhos, né? Contra uma filha. E isso é muito preocupante, né? Porque daí a mulher, ela faz essa falsa denúncia. Ela pode fazer no juizado especial da mulher na delegacia? Pode fazer Dizendo que a filha, por exemplo, foi abusada sexualmente? Pode. Aqui geralmente é feito na delegacia da mulher. No Rio de Janeiro a gente sabe que tem uma delegacia especializada em criança e adolescente. Mas qualquer delegacia pode atender essa demanda e fazer o encaminhamento com pedido de medidas protetivas e tudo mais. Às vezes as delegacias encaminham pela própria Lei Maria da Penha, quando envolve crianças menores ali.
ou já manda já faz o pedido de medidas protetivas pela própria lei Borel, que daí é específica para proteção da criança e do adolescente, né? Então, e aí isso vem, e geralmente vem medidas protetivas contra aquele suposto agressor, e isso influencia na ação de guarda, porque daí geralmente se suspende aquela relação entre o pai e o filho, ou entre o ex-marido e a vítima, né? E isso causa impactos de todas as ordens ali, em todo esse procedimento. É uma questão que a gente vem trabalhando muito, né? Por exemplo, na lei que a gente teve um caso agora, ele foi denunciado tanto, né, ali na delegacia da mulher especializada por agredir esta mulher, né? Então, medidas protetivas em relação a ela, mas também contra a criança por suposto abuso sexual, né? E o juiz, imediatamente, ali da vara criminal, suspendeu o convívio, né, entre a criança e o suposto agressor. Então, o que a gente fez? E eu acho que esse é um caminho, né? A gente, na ação de direito de família, a gente manejou um pedido de flexibilização dessa decisão, que ao menos o convívio, suspenso, que ele fosse deferido para que ocorresse de forma assistida, né? Para o pai não se distanciar dessa criança até que se prove que não aconteceu esse abuso. Então, claro, vai ser feita a perícia, né? A criança vai ser ouvida por depoimento especial, depoimento sem dano, né? É todo um tipo de depoimento que a criança ela concede numa sala, né, especial para criança. Uma psicóloga com brinquedos, né? Então, até que isso seja apurado, a gente conseguiu que esse convívio ocorresse de forma ao menos assistido, que é no fórum, um defensor público, alguém acompanhando, fica um pouco mais distante, enquanto o pai e criança conversam, né? Tem um momentinho deles. É muito triste, né? Porque o pai não pode dormir com a criança, não pode levar para casa, passar o final de semana com a família, viajar. Mas até que que seja comprovado que não houve esse abuso, pelo menos a gente não separa o pai da filha, né? Isso são implicações que a gente sempre tenta trabalhar e entender, porque vai mudar muito de um caso para o outro. Então, por exemplo, a gente teve um outro caso em que a gente fazia pedidos de flexibilização e de extinção das medidas protetivas, tanto no próprio procedimento de medidas protetivas como nas ações processual. Nesse caso, a gente entendeu ali por uma questão estratégica, que seria o caso de formular esse pedido direto no juízo de família, nem passar pelo juiz que determinou as medidas protetivas. Então, são aspectos do direito de família e das medidas protetivas e do direito penal que se entrelaçam, e o papel do advogado acaba sendo de demonstrar, de unir essas instâncias. Que às vezes são separadas. E aí a importância, né, do trabalho interdisciplinar do advogado criminalista com o advogado familiarista. Exato. Porque a estratégia ela tem que ser única. Não adianta o advogado penalista estar ali pedindo medidas e na esfera de família o advogado estar pedindo outras, porque elas vão ser decisões colidentes. E qual que vai prevalecer? Né? Então, isso, o advogado lá da esfera da vara criminal não conhece a lei de família, né? Vamos dizer assim. Ele não sabe o que é guarda compartilhada, não precisa saber, né? Até conhece naturalmente, mas assim, não com aquela profundidade que o juiz de direito de família. Isso é impossível a gente exigir do advogado, do juiz que trabalha com crime, né? Então a gente consegue, isso é muito bacana, assim, a gente consegue, olha, isso aqui é contigo, Lê, isso aqui é comigo, Cris, né? E com a nossa equipe, assim, vamos tentar levar para aquele juiz aquilo que ele é realmente capaz de conhecer, de aprofundar e de determinar. Quando sai uma decisão, por exemplo, no direito de família, a gente já recebe, já comunica o juiz da esfera penal. Porque muitas vezes os juízos, eles não se comunicam. Não. O juiz das medidas protetivas, ele não sabe o que está sendo dito lá na ação de família. Claro. É o papel do advogado levar conhecimento dele. Olha, o contexto é esse, é isso que está acontecendo. Por exemplo, esse caso que a gente teve, que foi bem emblemático, né? Uns 2 anos atrás,
Era justamente isso que estava acontecendo. A gente tinha uma ação de família que já estava bem avançada, a guarda já tinha sido determinada de forma unilateral ao pai, lembra? Claro. Aí a mãe pega a criança, desaparece, faz um registro de falsa ocorrência, o juiz, sem saber de todo esse contexto que já vinha acontecendo, que a gente já sabia, ela já tinha feito isso outras vezes, vai, impõe as medidas protetivas, e aí é nosso papel, enquanto advogado, levar conhecimento desse juiz. Olha, ok, tem que conceder mesmo as medidas protetivas, porque é de urgência, só que agora que a gente já tem conhecimento disso, a gente está trazendo aqui as informações, a gente está contextualizando o que está acontecendo já há muito tempo. É isso, essas são as decisões da vara de família. E eu preciso que essa medida protetiva seja revogada. Revogada. Revogada, porque Então faz sentido a situação é outra. A questão da criança foi analisada e se entendeu, né? Que, por exemplo, pode esse pai se aproximar da criança. Legal, né? Não tem como a gente falar de violência contra a mulher sem falar dos impactos na relação dos filhos, porque essa mulher, muitas vezes, ela faz essa medida protetiva. A gente tá falando aqui, né, pessoal, de falsa denúncia. Falsa denúncia. Ela vai lá, pede essa medida protetiva e pede também uma medida protetiva em relação à criança, né? E a gravidade disso é enorme, o desafio é imenso aqui pra gente, né? Então, a importância dessas medidas protetivas, a gente vê como isso é valioso, né? Proteger a mulher, expulsar esse agressor de casa, né? Quando a gente tá falando de medidas protetivas realmente que façam sentido, que tenha havido mesmo agressão. E elas têm sido muito efetivas e nós temos esses desafios, né? Porque muitas vezes o que acontece? O agressor, ele ignora. Vai lá e se aproxima da mulher. E aí, o que se faz? Se informa lá no processo? E daí, que punição geralmente que ele vai ter por ter reiterado, por ter descumprido a medida protetiva? O que pode acontecer? Uma pergunta que eu acho que é muito importante. Tu sabe que aqui em Porto Alegre até já existe uma patrulha que atende a essas mulheres que têm medidas protetivas de vigência e eles fazem um monitoramento, às vezes eles passam na frente da casa dessas mulheres para identificar se as medidas protetivas estão sendo cumpridas, conversam com elas, identificam, mandam um WhatsApp perguntando, tá tudo certo, teve algum descumprimento e etc. E também se colocam à disposição. Então, eu acho que pode ser que em outros estados, em outros lugares, isso aconteça também, o que a gente vem vendo aqui em Porto Alegre, mas a mulher, então, ela vai procurar se houver o descumprimento da medida protetiva, se o agressor chamar ela no WhatsApp, se aproximar, ela vai chamar a polícia militar, vai ligar para a polícia militar, vai informar, olha, tem medidas protetivas vigentes, o agressor descumpriu as medidas protetivas, eu quero registrar essa informação, quero que seja retirado ele, se ele tá ali na frente dela, quero que ele seja retirado quero que ele seja afastado, né, de mim, e pra cumprir essas medidas protetivas, vai informar isso, ou vai comparecer na delegacia, vai registrar uma ocorrência de descumprimento, e aí o juiz, ele vai decidir a respeito desse descumprimento, se ele vai dar mais uma chance, se foi algo que aconteceu sem querer, né, vai avaliar a situação e se ele entender que aquilo ali foi uma conduta grave e que realmente a pessoa ela não entendeu e ela vai seguir descumprindo as medidas protetivas, ele pode até impor uma prisão preventiva. E isso realmente acontece. Não é só... em alguns casos. Não, isso realmente acontece. Se há o descumprimento das medidas protetivas, o juiz pode determinar a prisão preventiva e isso vem acontecendo. Isso é muito importante, né? E é um crime também. Sim, e porque o descumprimento, até porque daí os agressores, eles entendem, olha, se eu descumprir a medida protetiva, eu posso ir preso. É uma forma de eles compreenderem, né, a relevância, né, eles respeitarem essa medida protetiva, essa lei, e não descumprirem as determinações judiciais. Sim. E um desafio, assim, que nós temos também, né, eu digo assim, o papel do advogado é não deixar aquilo só no papel. A importância de conversar na delegacia, a importância de conversar com o juiz do juizado de violência doméstica e familiar,
Porque não é que a gente receie que o juiz não vai ler o processo, não é isso, mas é que a gente vai conseguir ali enfatizar aquelas questões, enfatizar aquelas razões, e é muito mais efetivo quando o advogado levanta da cadeira, como a gente fala, e vai lá falar com o juiz. É um trabalho que é muito importante o advogado de família, o advogado criminalista nessa situação de intersecção fazer, né, Lê? E até com o próprio Ministério Público, tem casos que a gente trabalha em conjunto com o Ministério Público, auxiliando, entregando provas, entregando informações, enfim, para que eles também possam desenvolver ali o trabalho como titulares de ação penal contra esse agressor. Então, a gente também trabalha nesse aspecto muito com a promotoria, né? Legal! Então, acho que a gente conseguiu conversar bastante, né, Lê? Foi muito importante, aprendi bastante contigo. Acho que os nossos ouvintes aí também certamente vão ter bons comentários aí a fazer, né, sobre o nosso podcast. O assunto não para aqui, a gente fica à disposição, né, para desenvolver esse papo e vamos certamente fazer mais podcasts sobre questões de direito de família e de direito penal, né? Quando há esse diálogo, porque isso realmente é muito importante. E imagina, o conhecimento da Lei Maria da Penha é realmente chocante que 23% das mulheres entendam muito dessa lei, né? Saibam os tipos de violência, o que fazer. Então, nós temos uma longa caminhada. Se fala muito em Lei Maria da Penha, mas pouco se sabe do que se trata a Lei Maria da Penha. Né? O que ela protege, como ela protege essas mulheres, quais as consequências, né, quando há o descumprimento por parte dos agressores, os direitos que essa mulher vai ter, se isso vai impactar ou não vai impactar na pensão de alimentos, na partilha. Então, acho que essa nossa conversa foi muito legal. Te agradeço. Obrigada, Cris. Foi muito legal estar aqui. E vamos para os próximos. Vamos lá. Muito obrigada. Obrigada.